E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, a mais uma aula de Química. E hoje a gente está nesse novo formato, A gente preferiu, para evitar essas questões de conexões, de energia, de internet, dos locais, que a gente gravasse essa aula para vocês ficarem mais conectados, tá? Então, hoje, nossa aula, ela tem uma aula mais compacta, mas ela tem muitas informações importantes. Então, vocês já estão me vendo aqui nessa capa, com esse mapa mental sobre as ligações químicas, que é o nosso assunto. Então, quando terminar a aula, vocês voltam para essa capa, tá? Que eu vou deixar o material na plataforma também, sem a minha presença, porque vocês vão ver completamente, tá certo? Então, vocês vão acompanhando, vocês vão perceber a importância dessas ligações químicas no mundo da química. Então, veja, tudo que a gente for vendo aqui, vocês vão anotando, vão tirando as dúvidas, vão se inteirando. Para quê? Para que a gente tenha essa parte bem completa, tá? Sobre o que vem por aí, sobre os novos conceitos, sobre algumas determinações. Então, o assunto de hoje é ligações químicas, tá? Porque até então a gente vem falando sobre elementos separados. A gente fala sobre oxigênio, fala sobre hidrogênio, fala sobre sódio, fala sobre fósforo, fala sobre hélio, cobre, de forma individual. Só que a maioria dos elementos, eles se ligam. Por exemplo, nós temos a fórmula da água H2O. Então, para que esse hidrogênio se ligue ao oxigênio, eles possuem ligações ou de ordem iônica, ou covalente, ou metálica, que nós vamos ver hoje. O NaCl, que é o sal de cozinha, também existem essas ligações que se inteiram para que o sal de cozinha exista. Porque o sódio sozinho e o cloro sozinho, eles têm as suas funções, mas não como sal. Mas quando eles se ligam, como a gente vai ver aqui na aula, nós temos outras propriedades, tá? Então, fiquem atentos, vão anotando, vão percebendo que aí a gente vai ter aquele momento da gente se inteirar ainda mais, se aproximar, para a gente tirar todas as nossas dúvidas, tá? Então, veja, como é que a gente começa ligações químicas? Ligações químicas é a união, como eu acabei de falar. Nós estamos até agora falando sobre elementos individuais, quando a gente vê na tabela periódica, quando a gente faz a distribuição 1s2, 2s2, 3p6, que a tabela periódica e essa distribuição para as ligações químicas é muito importante. Como a gente já vem falando, dentro da química a gente tem que ir aprendendo passo a passo, porque todos os assuntos dependem dos anteriores. Então, eu sempre tenho que tirar dúvidas para que a gente vá entendendo isso. Então, vejam aí na tela. As ligações químicas interatômicas, ou seja, entre átomos. Eu tenho dois átomos, eles precisam se ligar. Para que eles se liguem, eles necessitam de algumas características, tá? Então, existem forças de um átomo que vai se ligar a uma força de um outro para formar uma determinada substância, certo? E essas substâncias, elas são responsáveis pela maioria das ligações de todas as substâncias do mundo inteiro, do universo, tá? Então, e essas ligações nós temos em 3 tipos, então já fixem isso. Existem 3 tipos de ligações: a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Então, nós vamos falar sobre essas 3 porque são as ligações que existem. As ligações iônicas, as ligações covalentes e as ligações metálicas. Então, essas 3 ligações são as ligações que regem toda a combinação de elementos pelo mundo todo, na atmosfera, em todos os lugares. Mais uma vez, iônica, covalente e metálica. Então, essas 3 ligações, elas favorecem a união de todos os átomos do mundo, do universo, da galáxia. Então, não esqueçam dessas 3, porque são essas 3 que nós vamos utilizar, tá bom? Então, veja, quando nós temos substâncias
Por exemplo, nós temos substâncias como sal de cozinha. Então, elas são classificadas a partir das suas ligações. Nós vamos perceber lá na frente que o NaCl ela é formado por ligações iônicas. Então, a substância é considerada iônica, tá? Então, lembre, quando a substância possui determinada ligação, ela também é caracterizada pelo mesmo nome. Quando, vocês podem ver nessa figura, a substância química ela vai ser iônica quando ela possui ligações iônicas. A substância química ela vai ser considerada molecular quando possui ligações covalentes. E ela vai ser considerada uma substância metálica quando nós temos ligações metálicas. Então, nesse contexto, a gente vai sempre perceber as substâncias elas só podem ser caracterizadas de 3 formas. Por quê? Porque só existem 3 tipos de ligações químicas. Então, substância, ela é iônica, mais uma vez, quando ela tem ligações iônicas, ela é molecular quando nós temos ligações covalentes e ela é metálica quando nós temos ligações metálicas, tá? Então, fiquem sempre pensando nisso, iônica, metálica, covalente. Iônica, metálica, covalente, tá? Porque são essas ligações que vão reger tudo que a gente vai aprender. E aí, olha só a importância da gente ter estudado metais lá na tabela periódica, tá? Por quê? Porque dependendo da característica do elemento, nós teremos ligações específicas. Olha só, se nós temos uma combinação de um metal com não metal, ou que é chamado de ametal, né? De metal com ametal, nós temos substâncias iônicas, ou seja, nós temos ligações iônicas. Então, já adiantando, as ligações iônicas, elas são compostas por metais e não metais. Metais e ametais, que não metal e ametal é a mesma coisa, tá? Beleza. Então, nós temos substâncias iônicas compostas dessa forma. Agora nós vamos para as substâncias moleculares. Lembra do slide passado? Quando é que a substância é molecular? Quando as ligações são covalentes. Então, e quando é que aparece isso, Luiz? Quando nós temos na combinação dos elementos 2 ou mais não metais. Ou seja, não metal com não metal é uma substância molecular. Ou seja, são ligações covalentes. E as substâncias metálicas, o próprio nome já diz, só são aquelas que apresentam metais, é uma ligação de metais. Então, se as substâncias são metálicas, as ligações são metálicas, né? Vou voltar aqui para o slide anterior para a gente rever. Vejam, ó, quando a ligação é iônica, nós temos uma substância iônica. E quando é que a gente tem ligação iônica, Luiz, que a gente viu? Quando nós temos um metal mais um não metal, tá? Quando é que a substância é molecular? Quando nós temos ligações covalentes. Quando é que nós temos ligações covalentes? Quando aparecem para se unir apenas não metais. Um ametal com um ametal. Lembrem, não metal e ametal é a mesma coisa, tá? E quando é que nós temos uma substância metálica? Quando nós temos ligações metálicas. E essas ligações metálicas aparecem onde? Quando nós temos apenas metais. Substância iônica, metal e não metal. Substância molecular, 2 não metais. Isso e ligação metálica nós temos quando temos 2 metais, tá? Então essa é a diferença. Iônica, metal e não metal. Molecular, não metal com não metal. E metálica, metal com metal. Bem destrinchado para que vocês avaliem esse contexto, tá bom? Vamos passar aqui, isso aqui nós já vimos, que são substâncias iônicas, substâncias moleculares, substâncias metálicas, como vocês acompanham na tela, tá certo? Só que, para a gente aprender isso, né, por isso que essa regrinha do octeto, ela é importante, por quê? Porque a gente fez aquelas distribuições, 1s2, 2s2, 2p1, 2p6, nananã.
toda essa distribuição de Linus Pauling, ela não é à toa, tá? Ela não é à toa por quê? Porque isso faz parte da regra do octeto. Luiz, o que é a regra do octeto? Vejam, octeto vem de 8, tá certo? Então, o que é isso? Para que haja todas essas ligações, os elementos, eles precisam ser estáveis. Eu não posso ligar coisas instáveis, porque se eu ligo coisas instáveis, eu não consigo ter estabilidade. E para que haja ligações entre uma substância, entre moléculas diferentes, nós temos que ter estabilidade. E como é que eu adquiro estabilidade para eu ligar os elementos? Com a regra do octeto. Então, o que é a regra do octeto? É quando a última camadinha lá, quando, por exemplo, termina em 3s2, 3p6, é a última camada que eu distribuí, ela tem 8 elétrons. Quem é que tem 8 elétrons na última camada? Que o nome dessa camada é camada de valência. São os gases nobres, é a última família da nossa tabela periódica. Então, todos os elementos querem ter a configuração dos gases nobres. Por quê? Porque eles são superestáveis. Então, se eles são superestáveis, eu quero ter a estabilidade de um gás nobre para poder me ligar com outras pessoas. Os elementos querem ter 8 elétrons na camada de valência, na última camada, para que eles possam se ligar a outros elementos. Tá? Lembrem, tudo isso aqui é a nossa teoria. Quando a gente for para a prática, ele vai ser ainda mais fácil, tá certo? Vejam. Então, como vocês podem ver aí, todo hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, todos eles são estáveis. Então, todos os outros elementos da tabela periódica querem chegar numa configuração iguais às deles para ter estabilidade. As ligações químicas, elas só são realizadas quando eu tenho estabilidade na molécula. E para eu ter estabilidade, eu necessito que a configuração desses elementos seja semelhante à de um gás nobre. Como é que esse gás nobre ele é estável? Com 8 elétrons na última camada. Por exemplo, se eu chego lá no final e tenho assim, 3s2, 3p5. Então, nessa última camada eu tenho 7. Se eu tenho 7, eu estou instável. Por quê? Porque eu não tenho 8. E para que eu ligue as moléculas, eu necessito de 8. E Luiz, e como é que nós vamos conseguir esses 8? É o que nós vamos ver para que a gente possa ligar esses elementos, tá legal? Aqui é só uma característica. Olha só, excetuando o hélio, que ele é estável com 2 elétrons na última camada dele, porque ele só tem 2 elétrons, é só um S2, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Nas suas últimas camadas, como vocês podem ver aí, é tudo 8 elétrons. Então, todos os outros elementos da tabela periódica, todos, sem exceção, querem ter esta configuração com 8 elétrons na última camada, que também é chamada de camada de valência, para que eles possam se ligar a outros elementos. Todos, sem exceção, tá bom? Então, todo mundo quer ter característica de gás nobre para ser estável, para ter configurações ideais, para ter características que possam fazer com que se liguem. Então, todos os elementos da tabela periódica necessitam ter esta configuração da camada de valência, né, da última camada desses elementos, para que possam fazer essas ligações químicas, tá bom? Então, vão anotando, vão se inteirando. Se teve dúvida, volta um pouquinho, pausa, acompanha no material, vê alguma coisa para que vocês possam realmente se inteirar de todas as características dessa matéria, tá bom? E aí, veja, aqui é só uma coisa mais teórica. Essa regra do octeto, ela foi desenvolvida por Lewis e Kossel, né? Para que eles fizeram isso para que eles pudessem, né, entender um pouco dessas ligações. Então, a regra deles é o seguinte, olha só nesse segundo ponto. Um átomo, tá, estará estável
quando a sua última camada possui 8 elétrons. Terminou com 6, terminou com 4, terminou com 3, terminou com 7. Não está estável. Só está estável quando tem 8 na última camada. Ou 2, né? Caso se trate apenas da camada K, como é o hélio. O hélio, como só tem 2 elétrons, não tem como ele ficar com 8, né? Lógico. Mas a maioria deles é com 8 elétrons. E nos exercícios a gente vai ver tudo isso, tá certo? Então, sempre lembrem disso. A regra do octeto é para que os elementos tenham 8 elétrons na última camada para eles terem estabilidade e só assim realizar as ligações, tá bom? Então, essa é a base. Essa é a base. Nós temos, fazendo um refresh, nós temos 3 tipos de ligações: ligações iônicas, ligações covalentes, ligações metálicas. As ligações iônicas, elas são compostas como? A partir de metais e não metais. As ligações covalentes, não metais com não metais. E as ligações metálicas, metais e metais. Para isso, para que essas ligações elas sejam desenvolvidas, os elementos precisam ter o quê? 8 elétrons na última camada, a partir da regra do octeto, tá? E eles tendo 8 elétrons, eles ficam estáveis e provocam essas ligações. Então, vamos passar. Aqui, esse quadrinho é para que vocês, lembrem que cada grupo desse, família 1A, esse primeiro, só tem 1 elétron na última camada. Só tem 1 elétron. Família 2A só tem 2 elétrons. Família 3A tem 3 elétrons na última camada. Família 4A, que é o grupo 14, 4 elétrons na última camada. Família 5A, que é o grupo 15, tem 5 elétrons na última camada. 16 tem, que é a família 6A, 6 elétrons na última camada. E 17 tem 7 elétrons, porque é a família 7A. Né? Então, todos os grupos, grupo 1A, família 1A, família 2A, família 3A, família 4A, família 5A, família 6A, família 7A, todos eles têm essa quantidade da família, o número de elétrons na última camada. Por exemplo, vocês veem aí o lítio, que é o segundo elemento da família 1A. Ele só tem 1 elétron na última camada. Só que ele necessita, né, como nós vamos ver, ter uma configuração de um gás nobre, que é esse grupo 18, para que ele se ligue. Então, nós vamos ver como isso acontece, tá? Então, lembra, esse quadrinho aí é muito importante. Por quê? Porque ele vai desenvolver a quantidade de elétrons que esses elementos têm na última camada, na camada de valência, para se transformar numa estabilidade, numa configuração do grupo 18, que são os gases nobres, e assim poder realizar as ligações químicas, tá? Então, vamos passar. Então, a gente chega na primeira ligação iônica. Na primeiro tipo de ligação, desculpa, né? Então, como eu já falei, a ligação iônica são metais, que é na primeira parte da tabela periódica com a última. Então, quem não está lembrando onde é que estão os metais e os não metais, vai nas aulas anteriores e vê isso, porque nós já falamos muito bem sobre isso, tá? Então, veja, os metais, né? Eles têm tendência para formar cátions. Lembra lá do início, o que é um cátion? Ele fica com aquele maisinho em cima, ele então tem uma tendência de perder elétrons. E os não metais, que é um pouco mais à frente da tabela periódica, eles têm a tendência para formar ânions, que é com aquele sinalzinho de menos em cima. Então, ele tem a tendência de ganhar elétrons. Então, a interação entre esses cátions formados nos metais e os ânions formados nos não metais, eles têm a tendência de fazerem essas ligações iônicas. Ou seja, um ganha elétron e o outro perde elétron, né? Ganha e perda de elétrons para fazerem essa ligação iônica, tá bom? Então veja, a importância dessa ligação iônica é o seguinte: um vai ganhar e o outro, um ganha e o outro perde. Então, nessa ganha e perda de elétrons, forma-se a ligação iônica, e a ligação iônica ela tende a
Na maioria das vezes não, no contexto de falar interação entre metais e não metais. Então, a união de um metal formado pelo seu cátion e um não metal formado pelo seu ânion tem essa questão da ligação iônica, tá? Ó, vejam aí, esse quadro é muito importante. Nós temos nesse primeiro ponto aí, ó, Na, K e Rb, que é o grupo 1, que é a família 1A. Então, o grupo 1, que é a família 1A, o grupo 2, que é a família 2A, e o grupo 3, que é a família 3A, eles têm tendência para perder elétrons. Perdendo elétrons, eles formam o quê? Cátions. Então, ó, na família 1A, perda de um elétron, ó, o que eles originam lá embaixo. Na+, K+, Rb+. Na família 2A, que é a perda de 2 elétrons, Mg2+, Ca2+, Ba2+. Isso é muito importante porque são o que eles originam é que vão ligar as famílias, tá? E aí, ligando as famílias, tem novos elementos. E no grupo 3 é a família 3A, ou seja, vai perder 3 elétrons, tá certo? E perdendo 3 elétrons, favorece o que? O Al3+, ou seja, forma-se cátions, tá bom? Ó, a gente vê, por exemplo, o átomo Na, que é o átomo de sódio, né? Ele tem 11 elétrons. Só que ele é da família 1A, então para ele se ligar a qualquer outro, ele necessita perder um elétron, tá? Então, ele tinha 11 na sua configuração normal e ele não perde um elétron. Então, ó, olha aí embaixo da figura, átomo de Na, é o átomo dele normal. Ele perde um elétron. Quando ele perde um elétron, ele fica com Na+, ele perdeu um elétron, tá bom? Isso a gente chama de ionizar. Por isso que o nome da ligação é iônica, porque são dois íons, um íon que perde e um íon que ganha, como nós vamos ver, tá bom? Já da família 5A, 6A e 7A é diferente do início, porque eles têm a tendência de ganhar, de receber elétrons. Então, vocês vejam, no grupo 15, que é a família 5A, eles ganham 3 elétrons. Então, ó, N, 3-, P, 3-. No grupo 16, que é a família 6A, eles têm a tendência de ganhar 2 elétrons. Eles não têm 6. Luiz, e para que tudo isso? Para chegar no octeto, para ter 8 elétrons na última camada. Lembrem, nos exercícios, nós vamos ver isso mais detalhado, mas vocês precisam dessa teoria para entender todo esse contexto, para vocês irem tendo as dúvidas, vocês questionando, perguntando, tá bom? E não tem... Luiz, eu não entendi. Não tem problema. Agora você tem que assistir a aula completa, devagarinho, anotando, voltando, porque também é o seguinte, não adianta você pegar esse conteúdo aqui e não assistir completamente, depois você dizer que tem dúvida. Claro, você vai ter uma grande dúvida. Por quê? Porque você não assistiu completo. Mas devagar, com calma, não tenho dúvida que você vai aprender. Mas se liguem em todas as dicas da aula, tá? Então, ó, no grupo 16, na família 6A, ele tem 6 elétrons na última camada. Então, para chegar no 8, é mais fácil ele ganhar 2. Então, ele ganha 2 elétrons, por exemplo, e origina O2-, S2-, tá? No grupo 17, é a família 7A. Então, ele tem uma tendência de ganhar 1 elétron, já que ele tem 7 na última camada, para ele chegar no octeto, para ter 8. E aí, ser estável e formar as ligações. Então, ele origina F- e Cl- e pode originar os outros da própria família, tá? Então, você vê, ó, o átomo de Cl, né, ele tem 17 elétrons. O Cl é da família 7A. Então, para que ele tenha estabilidade, ele ganha um elétron. E aí ele fica Cl- com um elétron a mais, ou seja, ionizando. Ele estava em Cl no seu estado fundamental e passou a Cl-, tá bom? Aí veja, Luiz, para que a gente viu esse Na separado e esse Cl separado? Para quê? Olha só. Vamos ver aqui nesse exemplo de cima. O Na... Eu fiz a distribuição eletrônica e vi que na terceira camada ele tem um elétron.
Ele está estável? Não. Por que ele não está estável? Porque para estar estável ele tem que ter 8 elétrons. Vamos ver aqui o Cl, a última camada dele tem 7. Tem 7 elétrons. Ele está estável? Também não. Por quê? Porque ele não tem 8 elétrons na última camada. Mas veja, ó, se eu perder um no Na, como nessa segunda figura, e eu ganhar um no Cl, os dois vão ficar com 8. Então, ó, eles ficam estáveis. E sendo estáveis, eu consigo ligar, tá bom? Então, veja. Olha só, o Na aqui, ó, nessa última figura. O Na, eles têm quantos? Quantos elétrons na última camada? 1. Por que é 1? Porque é da família 1A. Cl, o Cl, ele tem o quê? 7 elétrons na última camada. Por que mesmo? Porque ele é da família 7A. Tranquilo? Então, você faz o seguinte. Na você representa com essa bolinha um elétron, porque é da família 1A. E o Cl você representa com 7 bolinhas, que é a família 7A. Então, ó, eu ligo o Na, que perdeu um elétron, com o Cl, que ganhou um elétron. Os dois ficam com 8 elétrons na última camada. E assim eu encontro o NaCl, nada mais, nada menos do que o sal de cozinha. Então, o sal de cozinha que a gente coloca lá na carne, coloca lá nos nossos petiscos e tudo, só é possível porque o Na sozinho e o Cl sozinho, eles adquirem uma estabilidade para se eles se ligarem, porque se eles não adquirissem essa estabilidade, não teria como haver esta ligação. Tranquilo? Dúvidas anotem, comentários anotem, para que depois a gente retire todos, tá certo? Isso é ligação iônica, né? Lembrem, ligação iônica é ligação entre metais e não metais. A ligação, quando um perde elétron e o outro ganha elétrons, nós temos uma ligação iônica a partir de íons, cátions que perdem, ânions que ganham, tá? Nós vamos para a ligação agora covalente. Lembrando lá do início, a ligação covalente é a partir de quê? De dois não metais. Então, na ligação covalente é diferente, porque na ligação iônica, um ganha e o outro perde. E aí, ligando, formam uma ligação iônica. Na ligação covalente, nós temos, como é dois não metais, os dois eles têm tendência de ganhar elétrons. Então, eles vão compartilhar. Eles compartilhando esses elétrons que ganham, então nós temos uma ligação covalente, de covalência, né? Os dois se ajudam. Vejam só aí nesse exemplo, ó. O Cl sozinho ele é o cloro, só que o Cl2 é o gás cloro, né? Então você, ó, nesse primeiro círculozinho aí de baixo, nós vemos o Cl, que o Cl é o quê? Da família 7A. Quantos elétrons ele tem na última camada? 7. Então, você vê um Cl e vê outro Cl. Então, ó, vocês percebem que eles vão compartilhar os elétrons, o que está sobrando de um, o que está sobrando do outro, para formar uma ligação covalente. Como é que eu sei que deu certo? É só contar se todos eles vão ficar com 8. Então, você olha nessa união aí, ó, Cl, o primeiro Cl ficou com 8 e o segundo Cl ficou com 8. Então, eles compartilharam elétrons para eles resolverem as suas ligações. E quando há esse compartilhamento de elétrons, o nome dessa ligação aí é covalente, tá? Entre dois não metais. Olha só, o que é que acontece? Olha quem é que pode fazer as ligações covalentes, ó. Todos esses aí, todos que estão em amarelo. Mesmo o hidrogênio, ele não é um metal, mas ele pode se ligar a qualquer um desses, tá? Então, é possível que haja hidrogênio com a família 7A, por exemplo, e entre todos esses aí. Tanto não metais quanto semimetais, tá bom? Então, são esses elementos que estão em amarelo que tendem a fazer ligações covalentes. Iônica, metal com não metal. E ligação covalente, não metal com não metal. E pode ser também com alguns semimetais, tá certo?
Outro exemplo, nós vamos olhar só para vocês verem exemplos, né? Olha só, o hidrogênio. Nós temos hidrogênio, um elétron na última camada, hidrogênio com última camada. Então, quando há o compartilhamento de um elétron na última camada, nós temos o H2. O oxigênio, nós temos oxigênio, 6 elétrons, eles compartilham esses 2 elétrons e fica O2. Então, é um compartilhamento de elétrons. Mas vocês podem perceber que esse O2 e esse N2, eles formam mais pares, ou seja, porque vão dar origem a outras ligações. Olha só aqui na tela. Porque nas ligações covalentes, podemos ter ligações covalentes simples, que é só um traço, ligações covalentes duplas, que são 2 tracinhos, e ligação covalente tripla, que são 3 tracinhos, tá? Então, nessa figura aí, ela é muito boa, porque essa figura aí mostra várias fórmulas, ó. O H2, O2, N2 e Cl2, no início da figura, são as fórmulas moleculares. Quando eles mostram essas bolinhas, são as fórmulas de Lewis. E quando eles têm os tracinhos, são as fórmulas estruturais. Então, vocês... Luiz, como é que eu vou aprender isso? Fazendo exercício, praticando, cada passo a passo, bem devagar, até vocês entenderem de fato isso. Como nós vamos fazer vários exemplos no nosso momento Tira Dúvidas, tá? Vocês vão assistir a aula no momento da aula e em seguida nós vamos para o WhatsApp ou qualquer outra ferramenta que a gente possa estar junto para eu ir fazendo aqueles microvídeos e mostrando para vocês cada passo a passo, tá legal? Então, vocês percebam que, ó, no O2 compartilhou 2 pares de elétrons, então nós temos ligações duplas. No N2 nós temos nós temos 3 pares, então nós temos uma ligação covalente tripla, porque se compartilhou 3 pares. Então, quando compartilha 1, é uma ligação simples, quando compartilha 2, ligação dupla, quando compartilha 3, ligação covalente tripla, tá? E aí vocês vão se inteirando desses 3 tipos de fórmula: fórmula molecular, fórmula de Lewis e fórmula estrutural. Também nós temos uma ligação covalente especial, tá? Uma ligação covalente chamada de dativa. Onde, Luiz, o que é uma ligação dativa? É quando um elemento compartilha sozinho para o outro, tá? Por exemplo, nós temos aí, eu vou passar para o outro porque está mais explicado. Então, na ligação covalente normal, os 2 compartilham pares, né, ou compartilham elétrons. Na dativa, só um compartilha com o outro, tá certo? Ó, vejam aí, ó. Nós temos o SO2 e o O3, tá? Então, vocês percebem o seguinte, que, ó, nós temos o O, primeiro Ozinho do SO com 6 elétrons, o S também tem 6 elétrons e o O também tem 6 elétrons. Tá certo? Então, vocês vão perceber que quando os 2 de cima, o O e o S, compartilham, o O de baixo fica praticamente sem. Então, um vai compartilhar sozinho com o outro para que eles se liguem. Quando a gente estiver no exercício, vocês vão ver isso bem claramente. Nem se preocupem, que isso aqui está tudo na paz. O O3 é do mesmo jeito. Vocês percebem que os 2 O's de cima se compartilham, só que o O de baixo vai necessitar um compartilhamento do outro. Então, o de cima compartilha praticamente sozinho para que eles hajam nessa molécula de ozônio, porque o O3 é ozônio. Então, vejam, a ligação iônica ela é diferente da ligação covalente. Por quê? Porque na ligação iônica, um ganha e o outro perde. E na ligação covalente, os 2 compartilham. Sendo que ainda nós temos a ligação covalente dativa, que um só compartilha para o outro. Então, sempre vocês vão avaliando isso, tá certo? E aí a gente chega praticamente no fim da nossa aula. Mas aí nós temos uma coisa muito importante, que são as polaridades, tá? Essas polaridades das ligações, elas são muito importantes. Por quê? Porque elas dão ainda mais estabilidade. Então, olhe nesse esqueminha dessa figura aí. As ligações covalentes, tá? As ligações covalentes, ou ela pode ser polar,
ou ela pode ser apolar, né? Porque a gente já sabe. Polaridade é a mesma coisa da pilha, não tem aquele polo positivo e aquele polo negativo? Pronto. Nas ligações covalentes é do mesmo jeito. E quando é que uma ligação covalente ela é polar? Ou seja, quando forma polos. Quando os elementos que estão nessa ligação têm eletronegatividades diferentes. Luiz, e o que é uma eletronegatividade diferente? É quando eletronegatividade é quando um átomo ele tem uma força maior de atrair aquele elemento, tá? Por exemplo, você vê Cl2. Você tem Cl e tem uma ligação no meio. Nós vamos ver esses exemplos, tá? Então, como o Cl e o Cl eles têm eletronegatividades iguais, ninguém puxa para ninguém. Então, essa ligação covalente, como vocês acompanham aí, é apolar. Por quê? Porque são as eletronegatividades iguais. Mas você vê, por exemplo, S e O. O S e o O, eles têm eletronegatividades diferentes. O S tem uma eletronegatividade e o O tem outra eletronegatividade. Só que a gente vai ver que o O, ele tem uma eletronegatividade maior. Então, a ligação ela é mais puxada para o oxigênio. Então, é uma ligação covalente chamada de polar, porque há uma polaridade mais específica de um elemento do que do outro. Nós vamos ver isso. Então, lembra. Ligação covalente ela pode ser de dois tipos, polar e apolar. Como é que eu caracterizo? Quando ela é polar, quando átomos têm eletronegatividades diferentes, e apolar quando tem eletronegatividades iguais, tá bom? E aí, ó, essa eletronegatividade é uma propriedade periódica, tá? Que é mais conhecida como quem fez o mesmo que fez a distribuição eletrônica, o Linus Pauling, tá bom? Então, ó, como vocês podem ver aqui na tela, a eletronegatividade ela vai crescer, ó, nessa direção das setas, de baixo para cima e da esquerda para a direita, tá? Então, isso essas polaridades ela vai ser muito importante, eu vou explicar por quê nas outras aulas. Mas hoje eu quero que vocês entendam que a ligação covalente ela pode ser polar ou apolar dependendo da eletronegatividade. Quando ela é polar, tem eletronegatividades diferentes. E quando ela é apolar, são eletronegatividades iguais. Tá? Aqui são os valores das eletronegatividades, né? Vocês podem ver, ó, como ela cresce. De baixo para cima, ó, você vê aqui, ó, o BR, esse quadrinho aqui lá na família 7A, 2,8, o cloro 3, o flúor, ele tem a maior eletronegatividade da tabela periódica, né? Porque você percebe que é de baixo para cima, da esquerda para a direita, tá certo? E aí o flúor ele tem a maior eletronegatividade, ou seja, ele tem a maior tendência de atrair os elétrons para o seu elemento, tá bom? Olha só aí, ó. Ligação covalente apolar. Eles têm a mesma eletronegatividade. Por exemplo, os dois hidrogênios. Os dois hidrogênios, eles têm uma ligação covalente. É apolar por quê? Porque os dois elementos têm a mesma polaridade. A mesma eletronegatividade. Então, é uma ligação covalente apolar. Ninguém puxa para ninguém. Nenhum polo vai se sobrepor pelo outro, tá certo? E a ligação covalente polar, né? Eles, como são elementos diferentes, vão ter eletronegatividades diferentes. E diante disso, nós vamos perceber que o flúor, como a gente já viu, que tem uma polaridade maior, tem a tendência de puxar esse elétron, essa ligação mais para o seu elemento, tá certo? Então, é uma ligação covalente polar. E aí, gente, eu quero só que a gente lembre um pouco para que vocês anotem todas essas orientações, tá? Sobre ligações covalentes, ligações iônicas, ligação covalente dativa. Veja um pouquinho da regra do octeto, tá? E a gente vai ver tudo isso em alguns exercícios quando nós formos para o nosso momento. Lembrem sempre, aqui é uma orientação, então vocês têm que aprofundar um pouco, ver essas dificuldades, irem anotando, porque só assim vai favorecer para o nosso aprendizado. Nos nossos exercícios, nos nossos exemplos que eu vou fazer mais prático dentro das outras ferramentas,
vocês vão perceber o quanto isso vai favorecer o nosso aprendizado. Então, cada dia mais a gente vai se adaptando a essas novas ferramentas e vocês vão percebendo isso. Então, fiquem na cabeça. Vocês podem voltar lá para o início, para aquele mapa mental e ver de forma simples, uma ligação iônica, uma ligação covalente, uma ligação metálica, né? Aí, quando é covalente polar, quando é covalente apolar, o que é regra do octeto, porque tudo aquilo tem, tá bom? Então eu espero que vocês tenham fixado alguns conceitos para que na hora dos nossos exercícios e exemplos vocês possam entender bem. Então agradeço sempre pela confiança e até a próxima. Beijo e abraço em todos.